Em 14 de junho, ou seja, exatamente 3 meses atrás, eu gravei um vídeo, vou até deixar aqui nos cards para que você possa rever se assim quiser, onde eu comentava sobre o indiciamento do jogador Rafael Ramos do Corinthians por injúria racial supostamente praticada contra o Edenilson, jogador do Internacional, no jogo entre as duas equipes no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Naquela ocasião eu comentei que o delegado havia cometido um erro. Ele indiciou o Rafael Ramos sem a prova da materialidade do fato. Veja, a autoria dos fatos para fins de indiciamento, ela pode ser controversa. Ela não precisa ser incontroversa. Pode haver ali indícios, né? Agora, a materialidade não. A materialidade ela precisa ser incontroversa. Não há como você indiciar uma pessoa, ou não deveria haver como você indiciar uma pessoa, sem que você tivesse a prova cabal, indiscutível, de que o fato aconteceu. Então, veja você, é como você indiciar uma pessoa por homicídio, sem que você tenha a prova de que a vítima morreu. Entende? Então, quem matou, quem não matou, isso vai ser discutido no processo penal. Agora, a materialidade, a morte da vítima, ela não pode ser duvidosa, precisa ser incontroversa. Nesse caso, é um raciocínio parecido. E o delegado disse, há indícios de materialidade e de autoria. Então, aí é complicado, né? Não dava para parar em pé essa situação. Indícios de autoria, tudo bem. Indícios de materialidade, não. A materialidade ela precisa ser incontroversa. O delegado não observou esse ponto. Além disso, o delegado cometeu na época uma outra irregularidade que foi divulgar o indiciamento antes dele ter sido realizado. Ele divulgou, se não me engano, numa quinta ou numa sexta-feira e indiciou apenas na segunda. Então, ele cometeu o crime de abuso de autoridade aí. O Rafael Ramos passou uma situação complicada nesse caso todo aí. E agora ele foi absolvido pelo STJD. Depois de toda essa controvérsia, ele foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Teve que gastar aí bastante dinheiro com advogado para se defender. Chegou a ser preso em flagrante no dia da suposta ocorrência. Precisou pagar ali, parece que foi o Corinthians que pagou R$10 mil de fiança para que ele pudesse ser liberado e respondesse ali o inquérito policial em liberdade. Olha, uma situação bastante complicada. E agora? Como é que faz? Fica por isso mesmo, né? Difícil? Uma situação difícil. Ele foi alvo aí de diversas matérias jornalísticas que imputaram a ele culpa diante dessa acusação que ele recebeu. E agora ele pode processar? Pode. Ele pode processar tanto o Edenilson na esfera civil e criminal, ele pode processar os veículos de comunicação, os jornalistas que falaram mal dele, acusando ele de uma coisa que ele não fez. Ele pode fazer tudo isso, né? Cabe a ele resolver se vale a pena continuar com esse assunto, ou se talvez não é melhor simplesmente enterrar essa situação e seguir em frente. Às vezes, a nossa paz ela vale mais do que determinadas vindicações da nossa reputação, porque se ele for processar essa galera toda aí, vai mais um tempo esticando esse chiclete. Graças a Deus, obviamente ele gastou bastante dinheiro para se defender, obviamente isso faz falta, mas graças a Deus ele é um profissional bem sucedido, que tem uma boa remuneração, que provavelmente se não recuperou ainda, vai recuperar rapidamente esse dinheiro que ele gastou. Então, até onde vale a pena, paralisar a sua vida por conta desse assunto? Mas essa situação ela precisa servir de lição de várias coisas. Primeiramente, isso não deve desestimular as vítimas de injúria racial, as vítimas de racismo a denunciar, certo? Isso não deve servir como desestímulo, né? O Edenilson fez aquilo que ele achou que ele devia fazer, certo? Ele fez a denúncia. Só que é preciso que se entenda o seguinte: uma vez a denúncia feita, quem vai julgar não é a vítima, quem vai julgar é um terceiro. E esse terceiro não pode condenar o acusado se ele não tiver certeza absoluta de que a condenação é justa, é correta, de que o fato realmente aconteceu e aquela pessoa foi a responsável. Então, é preciso que se reúna provas, é preciso que se faça esse raciocínio, para que a acusação pare em pé.
para que não corra o risco da pessoa ser desacreditada, para que não corra o risco de se tratar de um mal entendido que no final vai acabar condenando um inocente. Enfim, a injustiça ela não é boa para nenhum dos dois lados, né? Então, que isso sirva de lição. Aqueles, no caso, o público em geral que recebe esse tipo de notícia, que sirva de lição para que não julgue precipitadamente, procure ter paciência, procure respirar fundo, aguardar o desenrolar dos fatos, não julgar por antecipação e muito menos condenar por antecipação, refletir bastante antes de formar juízos em cima desse tipo de situação, né? Pensar que por trás daquele acusado tem uma família também. Eu não sei se ele é casado, mas ele tem uma mãe, ele tem um pai, né? Talvez ele tenha irmãos, tem avós, tem tios, tem primos, enfim, tem uma família que sofre, né, com esse tipo de situação e que é atingida, é abalada quando algo assim vem à tona. Então, que se tenha paciência, que se tenha parcimônia, que se tenha juízo na hora de lidar com esse tipo de situação. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.